Vamos lá, gente. Agora acho que vai dar certo. Vamos chamar minha amiga ali. Ver se agora vai. Agora Aê! foi. Agora deu. Maravilha. E Perfeito. aí? Tudo Tudo bem? certo? Tudo bem, Graças a graças a Deus. Deus. Tudo jóia. Essas tecnologias eu tô aprendendo ainda. Nossa, mas às vezes dá uma travada mesmo. É. Você já fez live? Já, né? Você já fez Já, outras. Fábio. Você, Uhum. É você muito já é mais gostoso. acostumada, né? Você já é Ai, mas tecnológica. de vez em quando dá uma enrolada mesmo. Ai, ai. E aí, como é que tá todo mundo aí? Tudo certo, graças a Deus. Se vocês escutarem uns chorinhos é porque o pai tá com a criança. Meu Deus. Tem que Que cuidar, né, liga. Fábio? Fala sério. Todo, todo mundo se sacrifica, até a Nenê se sacrifica pela live. Faz parte, faz parte. Ai, ai. Coisa boa. Saudade de vocês, né? Difícil a gente se ver agora. Saudades. Pois é, encontrei a Camila esses dias, mas foi bem rapidinho também. A vida corrida, né? Vida de adulto, né? Viramos gente grande. Pois é, né? Não tanto, né? Eu e você não ficamos tão grandes assim. Mas Bom que é tá, nós é dois. adulto. É, Adulto, vai. eu não posso falar muita coisa. Ai, ai. Mas é isso aí, minha amiga. Bom, obrigado por participar, por fazer parte do Imagina. projeto também. E eu tinha feito a pergunta lá para a galera, né, de profissionais para entrevistar e tal da Sim. área da saúde. E ficou assim, pau a pau, nutricionista, médico. Falei, não é justo fazer Só só com com. médico, porque foi muito, Uhum. foi um voto, na verdade. Falei, não, vou Olha fazer com só. nutricionista. Na verdade, foi a Camila, inclusive, foi culpa dela. Eu caí empatado. Tá vendo? Aí eu vi lá, ela votou por último, acho, e desempatou. Mas enfim. Mas é muito legal. Eu também já tinha curiosidade de saber sobre a carreira, sobre como que é ser Sim. nutricionista, porque até eu já cogitei, né, há Sim. muito tempo atrás. Falei, pô, legal. Vai ser um É uma profissão bate-papo que tá muito bacana. em alta, né, ultimamente. Saúde no Eu geral, acho né? que. Sim, sim. O E eu acho que as pessoal se pessoas deu conta de perceberam que essa necessidade, né? Não só de isso. ir ao médico, que já é uma profissão que já é bem consolidada, né? Mas essa Uhum, necessidade de cuidar da alimentação também. As pessoas têm entendido que isso faz parte da saúde também. Porque eu sinto que sim. até um tempo atrás era um tabu, né, Fábio? As pessoas só iam na nutricionista quem estava obeso ou quem estava com algum problema de saúde muito sério. Então eu vejo Uhum. que a consciência mudou, então a profissão acabou sendo mais vista, assim. E era visto até como luxo, né? Sim, uma coisa dispensável, né? Eu vou nutricionista. Essa é coisa de gente rica, Isso, né? exatamente. A Camila sofria também um pouco, né, com a profissão dela, porque, tipo, eu vou É. contratar designer para minha casa. Isso é coisa de gente rica, Não, e né? O a gente pessoal começou a dar mais valor. acaba percebendo que é uma economia, né, Fábio? Porque imagina, Sim, sim, você, do mesmo caso da Camila, né? Você fazer algo errado vai te custar muito mais do que se você tivesse sim. contratado um profissional. Justamente, vai sair mais caro, né? É, na nutrição é a mesma coisa, só que é pior ainda, porque o nosso Uhum. corpo a gente não consegue trocar, né? É esse Não, não mesmo, dá. vamos ter que conviver com isso. É o que tem, né? Casa dá para mudar, ambiente dá para mudar, corpo, Exato, é isso aí, verdade. é o que temos. Ai, ai. Mas vamos lá, Alice, se apresenta aí para quem não te Vamos lá. conhece. Fala Estou rapidinho quem é você. muito feliz de estar aqui, muito honrada com esse convite, né? Tenho certeza que vai ser uma live muito esclarecedora. Gosto muito de falar sobre isso, sobre a profissão, gosto muito do que eu faço, Legal. então acho que facilita, né? Com Meu nome é certeza. Lie, eu tenho 26 anos, sou formada desde 2016, né? Eu fui para a faculdade assim que eu terminei o ensino médio, sou casada, cristã, e mãe, recentemente, né? Há 8 meses aí. Ainda tô aprendendo um pouquinho como lidar com essa dualidade das mulheres, né? De carreira, de família, de filhos, assim. Mas tem sido um desafio muito gostoso. Eu tenho me surpreendido, assim, com as coisas que eu tenho conseguido fazer. Eu acho que a maternidade dá essa força pra mulher, né? A gente percebe uns superpoderes, assim, que a gente achava que a gente não tinha. Então, eu tô muito feliz, muito realizada de poder voltar a trabalhar. Eu achava que eu ficaria
até dezembro do ano passado sem trabalhar, era o que eu tinha combinado com o Japa, né? Que a gente tinha entrado em acordo aqui em casa. Mas deu 4 meses, eu falei, não, preciso, tô sentindo muita falta. Eu preciso ver gente, eu preciso trabalhar, eu preciso Ah, me sentir útil. Então, acabei voltando um pouco mais cedo aí da licença maternidade que eu tinha programado pra mim. Mas foi muito bom. Esse tempo, assim, me fez ver o quanto o trabalho é importante, sabe? O quanto a gente precisa disso mesmo. E é muito legal uhum, isso que você tem feito, Fábio, porque a gente não tem, dependendo da situação, se a gente não tem algum amigo naquela profissão, a gente não tem acesso, né? A gente não justamente. tem esse livre acesso, assim. Infelizmente, não são todos os profissionais que são abertos a falar sobre Uhum. isso. Então, é muito legal ter esse tipo de live. Eu achei genial, porque quando eu fui decidir, eu também entrei em contato com alguns profissionais, mas era assim, a minha mãe conhece alguém que é Aham. nutricionista, ou o amigo do meu pai tem uma filha que é. Não era um contato muito direto, assim. Então, facilita muito, com certeza. Estou muito feliz de participar desse projeto. Ai, que legal. Fiquei muito feliz que você aceitou. E é isso, Li. A ideia surgiu, na verdade, uns 2 anos atrás. Eu já Uhum, queria fazer isso. Aí esse ano eu falei, eu vou desengavetar a ideia. perfeito. Porque eu passei por isso, né? Eu fiz o meu curso de Direito sem saber absolutamente nada do curso. A única É, coisa que me disseram é um curso que abre muitas portas. Sim. sim. Aí ninguém falou que portas, ninguém falou como que é para entrar nessas portas, É, ninguém falou como que era a profissão, ninguém falou nada, não sim, tinha ninguém na minha família nessa área, né? sim. Então eu falei, puxa, eu vou entrevistar o máximo de pessoas que eu puder para que elas falem como que é a Perfeito. realidade, né? Sim. Abrir a realidade da profissão para ajudar na escolha. Uhum. Nossa, com certeza. E, bom, para a gente começar, eu Vamos tenho lá. feito sempre a pergunta assim, primeiro, como você escolheu o curso, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou Tá bom. falar, vou pedir para você explicar para a gente o que faz um nutricionista. Eu vou começar falando da minha área, né? Porque a Uhum, nutrição tem várias áreas também. A uhum, gente passa por vários estágios na faculdade, enfim. Eu atuo na parte clínica, né? Eu atendo uhum. paciente 1 a 1. Eu sou autônoma. É importante a gente falar sobre isso, né? Não Legal. sou contratada. Eu cuido. É como se eu fosse a minha própria empresa, né? Então, existem alguns extras aí que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu Uhum, atendo os pacientes e eu acho que uma coisa que é legal da gente falar, Fábio, da gente pontuar, é que a clínica, a nutrição clínica, dentro da nutrição clínica, apesar de já ser uma área da nutrição, a gente tem outras áreas, como a nutrição clínica esportiva, a gente tem a nutrição clínica que trata alguma doença específica, a gente tem hoje a nutrição clínica materno-infantil. Então, assim, tem várias áreas de atuação dentro da clínica. Eu trabalho com emagrecimento. É o que uhum. eu gosto, é o que faz meu coração bater mais forte. Às vezes acontece de atender, por exemplo, alguma paciente minha engravidou, eu acabo acompanhando, porque a gente já se conhece, eu já conheço o histórico dela, então acaba ficando um pouco mais fácil. Mas, Uhum. por exemplo, se alguém chega pra mim, Li, eu quero só ganhar massa. Se a pessoa não tem intenção de perder gordura, de emagrecer, eu acabo encaminhando para um nutricionista esportivo. Porque Ah, tá. realmente, assim como a medicina, Fábio, não é tão falado, mas é, são muitas coisas. Se eu quiser saber um Tem pouco muitas de tudo, especialidades, né? eu acabo não sabendo nada de nada. Aham. Então, se escolher um nicho de atendimento é muito importante para quem tem interesse na área clínica mesmo, assim. Legal. Na medicina a gente tem a residência, que ajuda um pouco mais, né, nisso. Na Uhum. nutrição não, então é meio que a gente que vai caçando curso, procurando especialização, procurando pós, até entender mesmo qual é o nosso nicho, assim, quem eu gosto de Aham. atender. Mas fora isso, fora a parte clínica, a nutricionista atua também em unidades de alimentação dentro das empresas. Tem Uhum. empresas que oferecem, né, alimentação para os funcionários, precisa ter uma nutricionista responsável. Atualmente, os restaurantes também precisam ter uma nutricionista responsável. E aí, É essa obrigatório? parte, de alguns anos para Ah, cá, quando eu me formei, não era. Faz pouco tempo, se não me engano, são 2 ou 3 anos no máximo, que é que obrigatório, legal. assim. É, uma área relativamente nova, assim. Mas essa parte de restaurante é mais a logística do negócio. É saber exatamente o custo de uma receita, é saber exatamente organizar estoque, né, por data de validade, fazer esse tipo de conta, o quanto Que de comida que legal. você, para não desperdiçar comida, mais ou menos quantas pessoas vêm almoçar,
né, o per capita que a gente fala. Então, essa parte de restaurante, ela é bem mais logística, assim, ela é bem mais cálculo mesmo. Nossa, que Então, interessante. não Essa tem eu realmente não sabia, que era uma é bem atribuição de diferente, né? nutricionista. É. Inclusive, em hospitais também, tem nutricionistas que são responsáveis pelo refeitório, assim. Então, normalmente nos hospitais, quando eles oferecem a comida, tem duas áreas da nutrição. Que é a nutrição clínica, Aham. que vai tratar diretamente dos pacientes, igual eu faço, mas no hospital, Uhum. daí a pessoa é contratada mesmo, não é autônoma. E tem essa área de alimentação, de restaurante. Então, são coisas Aham. bem diferentes, assim. É uma área bem diferente da outra. Poxa. E tem muito campo, né, Fábio? Pensando que faz pouco tempo que é obrigatório, Uhum. é uma área, assim, que vai crescer muito, eu acredito. Só que é bem específica, né? Você não tem esse um a um com as pessoas. Então, eu acho que essa é a maior Sim, sim. diferença da, É, da não é área o da nutrição. atendimento pessoal, né? No caso, trabalhando em Exato. restaurante é bem administrativo, assim, né? Sim. Que Para quem legal. tem Bem. interesse nessa parte clínica e também não quer ser autônoma, tem como prestar concurso, né? Daí vai para Ah, eu ia te perguntar postinho. isso. A É, carreira tem, pública também é uma tem opção, né? também. Também é uma opção. Tem algumas coisas, Fábio, que são bem pontuais, que aí eu não vou saber falar muito bem, porque a gente nem vê muito na Ah, faculdade. Mas, por exemplo, na Marinha, no nossa. Exército, eu sei que também é possível, assim, você entrar para atuar na nutrição lá dentro. Até porque eles servem refeição, né? Então, obrigatoriamente vai ter que ter uma nutricionista lá. Onde tiver servindo refeição, tem que ter um nutricionista. Tem que ter. Basicamente é isso. É porque, assim, se der ruim, tem que ter um responsável, entendeu? Entendi. Aí o responsável Então, são o vocês. responsável é o nutricionista, no caso. Porque Ah, muitas vezes o empresário, ele não entende de cozinha, né? sim. Então, quem entende é o nutricionista. Então, essa parte, assim, é a gente que é responsável. Tanto é que em restaurante, quando a gente fez o estágio, a gente aprendeu várias coisas diferentes, assim. E uma das coisas que é essencial fazer, que eu não sei se todo mundo sabe, é que o restaurante tem que congelar uma amostra de cada coisa que foi servida por pelo menos 3 dias. Porque caso alguém tenha uma intoxicação alimentar, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que Ah, comprovar que não foi de lá. Daí você tem como, se tem cara. o alimento. Mas essa obrigação só veio quando veio a obrigação de ter nutricionista. Sim. Ou sempre teve Nas isso? empresas, nas empresas que serviam refeição, já era Ah, obrigatório. já era obrigatório. Mas nos restaurantes, tipo particular, digamos assim, não era. Aham. E agora se tornou. Poxa, que legal. E aí tem É a questão de realmente um gerenciar, campo né? bem amplo. Aham. Você gerencia as cozinheiras, orienta, até questão de higiene, Quando eu fiz o estágio em unidade de alimentação, o meu projeto Uhum. final foi coletar bactéria da mão delas antes de lavar Ah, e depois de lavar. ah. Porque tem gente que acha que é besteira, olha que loucura. E dá muita É, mas a diferença, contaminação obviamente. vem, é um dos meios, né? É, De contaminação. sim. Cara, Então, tem bastante área, assim. Eu acho que é pouco falado isso, né? Mas sim, tem sim. muitas outras coisas que a gente consegue fazer como nutricionista mesmo. É, tipo, na minha ignorância e acho que da grande parte das pessoas, meu, nutricionista é aquilo que você vai pra emagrecer É, mesmo. É tipo, exato. vai E nem cortar a sempre. coca, vai É? cortar carne, Vai costela, tirar tudo que eu gosto? tudo que eu gosto é horrível nutricionista, né? E não É é, a vilã da lógico, né? história. É, a vilã é a pessoa chata. Isso é chato. Mas não é não, não é não. É, você tá aí pra defender, né? Eu A tô sua aqui pra defender profissão. a classe. Mas é isso, eu acho que de área de atuação, as mais evidentes são essas. Igual eu São te falei, né? essas. Tem algumas outras que é bem específico, assim. Mas existe também. Tem bastante coisa mesmo. Tem. E, não, e agora vamos pra pergunta. Como Vamos você lá. escolheu o curso? Engraçada essa história. Porque eu tava no terceiro ano, aquela loucura, né? E Uhum. A todas as minhas pressão. amigas, todas as minhas amigas próximas de mim, elas sabiam o que elas Aham. queriam. Então eu ficava me sentindo patinho feio, assim, tipo, meu Deus, o que que eu vou fazer? E na época eu dava aula de balé, né? Então a minha Aham. dúvida foi educação física e nutrição. E cheguei a conversar com a minha mãe, falei, eu acho que eu vou fazer uns 6 meses de cursinho, um ano de cursinho, pra eu decidir, né, de fato, o que Aham. eu quero fazer.
Cheguei a cogitar fazer as duas ao mesmo tempo, mas percebi que não ia ser uma boa ideia. Que eu essa ia fazer loucura. mais ou menos, sabe? Não ia entregar 100%. E aí a minha mãe falou, não, ao invés de fazer o cursinho, já que você tá na dúvida, não é porque é um curso que você não conseguiu passar nem nada do tipo, por que você não começa? Começa, porque ao invés de pagar o cursinho, porque a nutrição aqui perto, Fábio, até quando eu comecei, só tem particular. Onde tinha e não era particular mais perto, dava umas 4 ou 5 horas daqui, assim. Não vou lembrar o nome da teria cidade agora. morar em outra cidade. Guarapuava, em Guarapuava, eu acho. Guarapuava. Alguma coisa assim. E aí eu não queria, sempre fui bem apegada, assim, né? Falei, não, eu quero ficar aqui, eu quero ir e voltar mesmo, quero ter minha comidinha pronta, minha casa limpa. E aí optei pela particular. E aí minha mãe falou, ao invés de pagar o cursinho, tenta, porque daí, né, meio que vai dar elas por elas mesmo e você conhece o curso. Eu falei, olha, tem razão, vou começar. Então, meu combinado com ela era fazer um ano da nutrição, o primeiro ano do curso. E aí, até o final do primeiro ano do curso, eu teria a chance de chegar, mãe, eu não quero isso, eu quero a educação física, ou vice-versa. Escolhi a nutrição, porque por incentivo dos meus pais mesmo. Eu acho que eu sempre gostei, assim, de cuidar das pessoas, sempre gostei de falar de alimento. Então, a minha mãe falou, tenta, vê o que você vai achar. E aí, quando a gente começou o curso, eu amei. Eu gostei muito. Porque foi além do que eu imaginava, sabe? Eu achava isso que você falou, que era só isso, mas eu fui aprendendo muitas coisas novas, assim, muitas possibilidades. E eu falei, eu acho que é isso mesmo, é isso que eu quero fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, é só o que eu sabia. Que eu queria ver gente, que eu queria conversar com pessoas, assim. Então, e aí eu comecei o curso, o primeiro ano, eu acho que na área da saúde, assim, é bem parecido, né? A gente tem anatomia, coisas bem básicas, assim, biologia, química. Mas no segundo ano e no terceiro ano, conforme foi ficando mais específico, eu fui vendo que era isso mesmo. E aí falei, não, mãe, é isso mesmo, eu vou ficar na nutrição. Foi muito gostoso a faculdade, assim, só que eu acabei decidindo no curso mesmo. Não foi aquela coisa, né, que muita gente tem. Ai, não, eu já sei que eu quero fazer isso. É o meu sonho, né? Não era. Eu nunca tive o sonho de nada, na verdade. Meu sonho era casar. Entendi. Entendeu? As minhas amigas estavam pensando assim, nossa, no curso, na vida profissional, eu falava, meu Deus, como que eu vou casar? Então, é muito pessoal, né? E acabou que eu me realizei profissionalmente, assim. Mas o sonho da minha vida, se você me perguntasse um tempo atrás, era tipo assim, você quer ter uma profissão ou você quer casar? Eu quero casar. Então... Era o principal. Era o principal. Mas, graças a Deus, eu creio que foi uma direção de Deus também, né? Eu me apaixonei pelo curso. Hoje eu sou muito realizada no que eu faço. Fiz alguns testes vocacionais, mas acabei não concluindo, assim. Porque daí, no meio do caminho, eu decidi que era isso mesmo. E falei, não, eu vou tentar. E já que a minha mãe me deu essa possibilidade de, se eu quiser parar, né? Não tem problema. E eu falei, eu vou nisso mesmo. Legal. E você já tinha, assim, mais afinidade com as matérias biológicas, né, nessa parte? Já era. Já tinha. Já. Sabia que era meio por esse caminho. Sempre gostei muito de química, biologia. História e geografia, Fábio, até hoje eu não sei como eu passei. Não sei. Nossa, se você me perguntar... Nossa, você não lembra mais nada. Não lembro nada. Sabe aquele War que você precisa saber, os continentes? Sei. Eu não sei nada. Alguém precisa jogar comigo, eu sou café com leite, porque eu não sei. Não sei mesmo, assim. Não sei. Entendi. Não ia Que mesmo loucura, pra essa área, né? Não, mas definitivamente. Eu acho que é legal, interessante isso, né? Quando a gente vai decidir. Pra mim foi mais fácil primeiro decidir pra onde eu não ia. Eu tinha clareza de onde eu não queria. Que você não gostava. Já eliminou. Isso não. Exato. Certeza que e não. Aí, depois do que eu gostava, eu fui chegando a uma conclusão, assim. Legal. Aí você falou educação física ou nutrição. Educação física muito porque você estava no balé. Porque eu dava aula de balé, exato. Mas e a nutrição era foi alguma influência, assim? Você conhecia alguém? Então, eu me consultava com a Sara Polizelli, né, nutricionista. Legal. Mas no meu caso era porque como eu fazia balé, a gente usa muito colã, e eu me achava muito magrinha, eu pesava 38 na época. E apesar de ser pequenininha, eu era muito magra. E começou a me incomodar.
começou eu falava, ai, parece que eu tô doente, eu não gostava. E aí eu pedi Aham. pra minha mãe, falei, ai, mãe, eu queria ir numa nutricionista. Dela, nossa, onde já se viu, né? Nutricionista pra engordar. Falei, não, mas eu não quero ficar flácida. Morria de medo, não quero. E a Sara me ajudou muito, muito, assim, melhorou muito a minha autoestima. Eu me senti muito bem comigo mesma. E aí eu pensei, eu acho que eu Entendi. ia gostar de fazer isso com as pessoas. Eu ia gostar de fazer alguém se sentir como eu me Aham. senti, Essa sensação de sabe? bem-estar. Aí Que acho que surgiu legal. disso, assim, pensando no que eu poderia fazer, eu me identifiquei. Aí eu cheguei a conversar com a Sara, mas eu tinha acesso porque eu era cliente dela, né? Aham, E certo. graças a Deus ela foi super acessível, me ajudou um monte. Mas eu sei que nem todos têm essa oportunidade. Justamente. Infelizmente, né? De bater na porta de alguém e falar assim, então, eu tô interessado em fazer o curso, você pode me falar como É. que é? Tem algumas É pessoas que raro, né? encaram assim, tipo, oi, eu vou ser seu concorrente? É, justamente, eu não vou falar nada, né? É, Infelizmente tem isso. pois é. Até por isso a ideia, né, de fazer essas lives Sim, assim para muito legal. ter esse acesso a esse conteúdo, né? As perguntas Com que muitas vezes certeza. a gente queria fazer e E não tem infelizmente oportunidade. não pôde. É. Vamos lá. E Bora. aí você falou que a faculdade foi legal, você gostou da faculdade. São 4 Uhum. anos? Sim, 4 anos. 4 anos. Integral ou 4 não? anos. Não, É, mas nutrição não é integral mesmo, ou tem já integral foi. também? Ah, Já já foi. foi. 2 anos antes de eu entrar, acho que até 2011, se não me engano, era integral. Mas era um menos tempo? Igual. 4 anos integral. Sábio, era 4 anos integral. Caramba, Não puxadão, sei hein? por quê, não sei por quê que fizeram essa mudança. Ou se talvez a gente entrava em muita matéria que a gente não usa no dia a dia. Não sei Entendi. exatamente. Mas quando eu entrei, já era meio período. Legal. E aí, durante a faculdade, assim, você sentiu que você teve um preparo para o mercado de trabalho? A faculdade te explicou assim, ah, olha, você pode fazer isso, vocês têm essa Muito. possibilidade? Não. Não, não. E não é só questão da faculdade que eu fiz, né? Conversando com outras Aham. pessoas, com outras amigas, eu percebi que é geral, assim. É geral. Porque a gente teve 3 anos de aula e o último ano, o quarto ano, é só estágio. Então acaba que a Uhum. gente não tem mais aula. Então eu ia pouco para faculdade, né? A gente passou mais ou menos um mês em cada estágio, em hospital, em restaurante, em clínica. Então, meio que o que a gente tinha que aprender foi até o terceiro ano. E eu sinto que isso, as áreas que eles falam bastante na faculdade é a clínica, hospital e restaurante. É o que é explicado, digamos assim. Certo. Mas, por exemplo, na clínica, não tem uma receita de bolo, né? Você é autônomo, depende muito dos seus contatos, depende muito se você tem capital para investir inicialmente. Uhum. Quando eu me formei, a gente não tinha possibilidade de atender online, não era permitido pelo conselho, inclusive só foi permitido pelo conselho na pandemia. E agora ficou definitivo, graças a Deus. Ah, legal. Mas que já melhora um pouco essa questão de ter capital para começar a trabalhar, né? Uhum, De às sim. vezes ter que ter um espaço físico é custo, né? Então quem é recém-formado nem sempre tem essa oportunidade. E isso não era muito explicado. Não era explicado assim na faculdade, por exemplo. Ah, é legal eu trabalhar em alguma clínica e ao invés de pagar um aluguel, pagar porcentagem. Isso eu Uhum. descobri na vida, né? Depois que eu me Na formei, na prática. profissão mesmo, exato. Aham. E na faculdade, não. Na faculdade, a gente, apesar de ter os estágios, é muita teoria. Muita teoria. Porque tem muita teoria. Então, eu Sim. acho que não é nem porque não é importante, mas é porque não tem tempo, talvez, hábil, para passar a teoria e a prática de Meia maneira muito prática. detalhada. Exato. Quando a gente via que alguma professora ou algum professor trabalhava na área que a gente tinha interesse, no último ano a gente acabava trocando uma ideia mais próxima com esses professores, mas é porque eles Uhum. deixavam essa porta aberta para nós, assim, sabe? Porque no curso mesmo eu senti que faltou bastante, tanto é que eu me formei bem confusa. Eu sabia que eu queria trabalhar na clínica, mas eu não sabia por onde começar, eu não sabia como começar, eu não sabia se era legal, por exemplo, eu trabalhar com outra nutricionista ou não, não sabia se era legal trabalhar por porcentagem. E a gente tem a possibilidade também de atender na casa das pessoas, né? O conselho permite isso. Então, se eu não tenho um lugar físico, Ah,
e você quer se consultar comigo, eu posso ir até a Entendi. sua casa e realizar a consulta normalmente. Não sabia se isso valia a pena, então, assim, foram coisas que eu descobri pesquisando e conversando com as minhas amigas, que também estavam no mesmo barco que eu. A maioria foi pra clínica. E a gente acabou se ajudando a descobrir como que as coisas funcionariam, porque Uhum. essa parte, assim, prática, faltou. Não que da ciência em si, entende? Eu aprendi tudo que eu precisava. Mas essa Certo. parte A parte teórica foi de muito boa. empreendedorismo, essa parte Uhum. de pôr a mão na massa, falhou um pouco. Até como me relacionar com as pessoas, né? Porque nem todo mundo é igual, então essa parte, assim, eu sinto que falhou um pouco. Principalmente de como começar a trabalhar. Isso realmente foi bem fraco. Então, assim, dependeu muito de vocês, né? O interesse Sim, de vocês. Tipo, exato. porque eles Tanto é explicaram as que áreas tem, gerais, assim. é, tem muitas pessoas que se formaram comigo e hoje não atuam na área. Talvez porque não conseguiu começar ou perdeu. Aham. Porque quando a gente perde o timing da coisa, a gente acaba desistindo, né? É. Então, eu acho que Desmotiva, né? seria importante falar mais sobre isso. Interessante você falar isso, porque, assim, de todo mundo que eu conversei até agora, foi a mesma percepção. Os cursos totalmente diferentes, né? Já falei com direito, Sim. marketing, Uhum. medicina. Você está falando, é a mesma coisa. Os cursos não oferecem gestão. Uhum. Gestão É tanto essa a palavra. a parte profissional e pessoal, né? Exato. Que foi o que todos falaram assim que é essencial as pessoas se especializarem nisso, né? Se aprimorarem nisso, porque infelizmente a faculdade Não não é passa, suficiente. né? Depende muito de cada um ir atrás. Igual você falou, né? Eles falaram da parte clínica, hospitalar, restaurante. Mas aí Isso. dentro de, por exemplo, clínica, não tem só uma coisa, né? Não, Você já falou, não. você trabalha com emagrecimento, mas tem a Sim. esportiva, Exato. tem, sei lá, deve ter mais um monte de coisas, né? Muitas coisas. E Muitas. na faculdade eles falavam? Fábio, a gente via tudo. Ai, Jesus Ah, Cristo. Não vai cair. Deixa eu dar uma. Tô na gambiarra aqui pra ficar iluminada. é. O... a gente via tudo muito junto, né? O que a gente teve separado foram as matérias. Por exemplo, eu tive uma matéria que chamava nutrição esportiva. Ah, tá. Separou. Agora, tem coisas que são bem específicas, assim, que eu acho que falhou mesmo, assim. A gente via junto, né? Na mesma matéria, por exemplo. Entendi. Mas aí, então, por exemplo, quem está na faculdade de nutrição, para escolher a área que vai trabalhar, vai ter que correr atrás sozinho mesmo. Assim, Vai. tipo, tem que se Vai, porque, por esforçar. exemplo, se eu tivesse optado por restaurante, até hoje eu não sei por onde começar. Eu não sei se eu ia chegar num restaurante, bater lá na porta e falar: Oi, tudo bem? Aham, Você já tem nutricionista? Eu não sei. Como eu escolhi a área clínica, foi nisso que eu busquei, né? Mas aham. se eu tivesse escolhido alguma dessas. O hospital, eu ainda sei que tem residência e tem prova, porque uma amiga minha foi pra essa área. Ah, que legal. É. E aí também tem subnichos, né? Porque você pode trabalhar no hospital do câncer, você pode trabalhar no hospital do coração, você pode. E é diferente daí a atuação? É diferente. Porque a pessoa que vai pra clínica, Fábio, ela Ah, tá bem. Ela conseguiu se locomover até lá, né? Ela escolheu uhum. estar ali. Agora, a pessoa que tá internada no hospital, as complicações são muito maiores, né? Então, é mais profundo, assim. Eu, por exemplo, no hospital tem a dieta interal, que é sonda, que passa pelo nariz Ah, ou pela boca, né? Eu não aham. sei. Eu vi na faculdade, mas faz tempo. Hoje eu não sei fazer isso. Mas a nutricionista que tá lá no dia a dia sabe. Né? E tem a nutricionista que cuida da UTI neonatal, por exemplo, que trabalha com Uhum. aleitamento materno, que trabalha com essa parte. Tem a nutricionista que trabalha com câncer. Então, tem essas áreas também Nossa, dentro do tem hospital. muita coisa. Tem bastante. Muita coisa. Aí, que legal. Quem está É interessado em legal. nutrição, então, tem coisa pra caramba. Eu não E imaginava que se tinha se tanto você assim. termina a faculdade em dúvida, você pode começar a trabalhar, né? Igual eu fiz em relação à faculdade. Você pode tentar num restaurante pra ver se é isso que você se identifica. Tem essa Aham, possibilidade, sabe? Eu acho que não é só a clínica, assim, por exemplo, me formei, comecei a clinicar, não gostei e acabou. Não, eu posso tentar outras coisas. legal. E assim,
Você falou que você não tinha o sonho, assim, de ser nutricionista e tal, mas aí você foi curtindo e tal. Então você não tinha uma Sim. meta quando você começou o curso. Tipo, ah, eu vou sair e Não, vou ter minha clínica. O não desejo de ter tinha. clínica foi no Foi durante. mais nos estágios, no último ano, que a gente tinha que Ah, entender onde que a gente queria trabalhar, e a gente passou por isso, né? A clínica é diferente, porque na faculdade é mais quadradinho, assim, né? Quando a gente fez uhum. estágio, eu tinha tempo para atender, específico, assim, e a gente ficava com muito medo. Porque, imagina, você não sabe direito. Aí solta Aham. você na frente do paciente. Foi difícil, assim. Mas E, eu. e- Pode falar. não, ia perguntar assim, a clínica era da faculdade ou É. vocês estagiavam em clínicas? Ah, é Não, era clínica da da faculdade. faculdade. Hoje eu não sei como tá. Eu acho Entendi. que existe essa possibilidade de estagiar em uma clínica particular, por exemplo. Mas eu fiz a Aham. Unifil, né? A Unifil tem uma clínica e aí os pacientes sabem que nós somos estagiários, né? E Uhum. é um valor simbólico. Se não me engano, Ah, na época era R$ 15. nossa, bem simbólico mesmo. É porque, na verdade, no estágio a gente paga pra trabalhar, né? Sim, Porque você paga a mensalidade da faculdade e sim, tá vai lá prestando aprender. serviço, né? É. Bom que tem a supervisão. Então, hoje, Sim. se eu quero tirar uma dúvida, se eu quero trocar alguma ideia, eu recorro a alguma amiga minha. Mas na época, no estágio, tem a professora lá, né? Tem o Então, acabei professor de que é atender do. alguém, fiquei na dúvida. Aí, professora, ó, nesse caso, o que eu faço? Quanto de caloria que eu uso? Esse tipo de pergunta a gente tinha. Essa foi a parte boa do estágio, assim. Legal. Teve essa parte bem prática ali. Sim, sim. E ali você decidiu, então, ir para a Ali parte eu clínica. decidi. Na verdade, eu cogitei hospital, assim, porque eu gosto de cuidar, que eu falei, né? Então, entra Ah, de nisso gente. também. Só que, ai, Fábio, no estágio, eu peguei um paciente ruim, assim, um paciente também ruim. Ai, meu coração não dá conta. Não consigo. Não consigo. Ruim, assim, o estado de saúde dele tava ruim Tava, ou ele era uma tava. pessoa ruim? Não, não, o estado de saúde dele tava Ah, muito ruim. tá. Entendi. Aí Entendi. eu não dei conta, assim. Na época, a gente, lógico que não fala nome, eu nem lembro o nome do paciente, mas era Aham, alguém, sim. era um homem alcoólatra e ele tava com o fígado bem comprometido. A ponto, assim, que chegar a delirar, sabe? Então, eu lembro Caramba. claramente, assim, que eu fui ver ele um dia, porque a gente passava todos os dias pra ver como é que foi a noite, se conseguiu comer, se evacuou, se Uhum. fez xixi ou não. E aí eu fui. Um dia ele tava bem, conversando comigo, contando a história dele, me explicando. No outro dia eu voltei, ele tava sedado, porque ele tava amarrado, não conseguiram conter, que ele tava Nossa, delirando, assim. Então eu percebi que, pra mim, eu me envolvo muito emocionalmente, mas é uma coisa entendi. minha. Eu não Uhum. consigo separar. E depois dos estágios, a gente fez um estágio em asilo também, porque tinha uma unidade de alimentação, eles serviam refeição, né? Então eu precisava de nutri lá. Aham. E, Fábio, eu não dormia. Eu voltava pra Caramba. casa e eu ficava lembrando, falava, nossa, gente, aqueles velhinhos estão lá sozinhos. Tipo, tinha alguns que a família não ia visitar, sabe esse tipo de coisa? Então eu acabava me envolvendo. E aí eu Entendi. percebi que isso não era pra mim. Eu não tenho psicológico pra trabalhar com essas situações graves, assim, com essas situações Entendi. extremas. Eu não consigo. Ia me fazer mal. Então, aí eu defini mesmo, bati o martelo. Falei, não, é a clínica. Legal. E aí você foi para a parte de emagrecimento. Quando você decidiu assim, clínica, você Não, já eu comecei a sabia que atender era. Não. geral. Não, Ah. não. Eu descobri na prática. E o que que é atender geral, assim? Você Qualquer coisa. Eu atende. chego lá, Você quero atende ganhar criança, massa, quero. atende idoso, atende gestante, atende criança, atende ganho de massa, atende paciente renal, atende paciente com câncer, atende paciente que quer emagrecer. Tem bastante coisa. E para cada uma dessas situações existe uma especialidade. Tipo, É uma paciente com conduta câncer. específica, exato. Ah, tá. Existe uma conduta específica. Tem Entendi. coisas que eu posso usar no paciente com câncer, tem coisas que não. Tem coisas que, se eu usar, se não me engano, não é minha área, né? Mas se não me engano, a vitamina A, a gente favorece o crescimento do tumor, então eu não posso de jeito nenhum. Nossa. Tem algumas queixas específicas, tem paciente que faz quimioterapia e tem a boca muito seca, então a gente tem que avaliar se ele consegue tomar água ou não. Se o câncer é tipo de garganta, a pessoa não consegue se alimentar. Então, tem muitas variáveis, assim, é bem específico. Caramba. Tem nutris que optam por atender o público em geral, né? Não é errado. Mas eu percebi que seria melhor, tanto para mim quanto para o paciente,
atender um nicho específico. Por quê, Fábio? Toda Especializado. vez que chegava alguém com uma queixa diferente do que eu já tinha atendido, eu precisava estudar de novo. Então, eu não conseguia entregar o cardápio na hora. Às vezes eu não conseguia fazer todas as Hum, orientações na hora. Por quê? Às vezes é algo que eu nunca tinha trabalhado, entendi. entende? Então, eu Aí já tinha você visto tinha na que falar, eu faculdade, mas preciso. assim, imagina, sei lá, É, mesmo que faça 2 anos que eu tenha me formado, por exemplo. É muita coisa, você não vai lembrar. não. E aí eu tinha que estudar de novo. E isso acabava me desgastando também. Porque era uma coisa muito diferente da outra. Então, uma hora eu tava aqui. Não, a pessoa tem que diminuir tal coisa. Aí depois a outra era contrário, assim. Eu via que. Ia se perder, né? Ia Exato. E acabar se aí eu perdendo. acabava não me aprofundando muito bem em algumas coisas. Hoje, uma coisa que é muito legal até na clínica é você desenvolver o seu método. Porque tem Uhum. vários jeitos de atender. A pessoa pode chegar lá, eu posso pesar primeiro, eu posso conversar primeiro, eu posso entregar o cardápio na hora ou não, eu posso dar suporte no WhatsApp ou não. E aí eu fui entendendo o que funciona pra mim, como pessoa também, no pessoal. Aham. Porque pra mim não é incômodo responder paciente fora do horário. Mas eu já entendi que. Porque eu quero que a pessoa faça, eu quero que ela tire as dúvidas. Mas tem gente que não gosta. Uhum. Então, Ah, eu fui sim. Fica... entendendo até onde eu posso dar liberdade ou não, até onde eu posso ir com o paciente ou não. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com emagrecimento com essa área comportamental. Eu fiz pós em nutrição comportamental. Eu gosto, porque eu entendo, que não é só dar um papel para a pessoa. Vai além Aham. disso. Eu posso Tipo, ah, fazer segue uma esse dieta cardápio perfeita. aqui e tchau. Eu posso fazer uma dieta perfeita, Fábio, mas já aconteceu do Aham. paciente não saber fazer compra no mercado. Aí eu volto tudo, falo, então peraí, vamos fazer uma lista de mercado, eu vou te ajudar, vamos organizar. Cara. Ou às vezes a pessoa foi morar sozinha, não sabe nem por onde começar a cozinhar. Não adianta eu entregar o cardápio assim, ó, faz isso. Não vai funcionar. Aham. E eu percebi também, principalmente, eu trabalho mais com mulheres, né? Eu trabalho com homens também, mas normalmente os homens que vão, tipo, foi junto com a esposa, sabe? É mais Aham. assim, quando vai com a mulher mesmo. E eu percebi, a mulher, no geral, a gente tem essa tendência de ser ansiosa, tem a TPM. Então, quando eu escolhi um nicho, eu pude fazer um mapa mental pra mim, assim. Então, ó, TPM é isso, isso, isso. Eu peguei as dores comuns, os problemas comuns desse nicho Aham. e me aprofundei nisso. Entende? Então, o comportamento. A comida, ela não é só comida. A comida é uma Uhum. recompensa, a comida é uma lembrança de algum parente, às vezes algum parente que faleceu, que fazia algo que eu gostava. A comida é uma recompensa no final do dia. A comida é uma forma de comemorar. A comida é Aham. algo que eu posso descontar se eu tô triste. A comida. Então, assim, eu percebi que pra mim, se eu tô muito cansada, não é nem por fazer, é porque eu quero comer uma coisa diferente. Só que não vai solucionar o meu problema. O meu problema é cansaço, entende? Então, Sim, sim. ajudar A as pessoas raiz a do entender. problema, né? Que Ajudar as pessoas a legal. entenderem isso é o que faz sentido pra mim. Só que demorou alguns anos pra chegar nisso. Então, eu trabalhei alguns anos um pouco frustrada, assim. Porque eu me dedicava muito no cardápio, eu estudava muito para aquele cardápio ficar perfeito, mas eu esquecia que quem tá do outro lado da mesa é uma pessoa que se Uhum. estressa, que tem problema no trabalho, que tem uma família que talvez não ajude, que tem, às vezes, um pai e mãe que acha que, ah, não, tem que estar gordinho pra estar saudável. Então tem todo um contexto. Nossa, é um Sim. contexto que a pessoa está inserida. Não dá para eu levar em conta só o cardápio. E eu percebi que uma coisa que faz muito sentido para mim é ensinar o paciente. Eu não acho que a pessoa vai ficar refém de nutricionista. Eu dou alta. A única vez que a pessoa tá bem, ela, né, Aham. atingiu o que ela esperava do acompanhamento comigo, eu dou alta. Eu falo, ó, se você quiser vir uma vez por ano, só pra gente alinhar horário, alguma coisa que você precisar, eu tô à disposição, mas não precisa mais. Você já aprendeu a ler rótulo, aprendeu a fazer compra, aprendeu a escolher. Porque senão, Fábio, a pessoa fica refém de mim. Eu não quero. Sim. Pra mim, isso não faz sentido. Eu sei que algumas pessoas gostam, mas não é nisso que eu acredito. Então, eu acho que entender o que faz sentido pra você na profissão é muito importante, porque aí você vai ficar realizado. Porque eu poderia ser nutricionista hoje e estar completamente frustrada. Não é só sobre a profissão, sabe? É como eu Sim. trabalho, é como eu decido agir dentro da profissão. Eu percebi, no começo eu ficava insegura. É falta de experiência, né? De fazer o cardápio na Uhum. hora com a pessoa. Então acabava que eu trabalhava o dobro. Porque aí eu fazia consulta, eu vinha pra casa, se eu atendi 10 pacientes, eu tinha 10 cardápios pra fazer. Cara. E
essa questão de fazer dieta, de comer melhor, cara, Aham. você tem que ser rápido, porque senão a pessoa desiste. Verdade. Tem que ser rápido. Se a pessoa Vai, decidiu e vai ela muito na mandou mensagem, motivação, assim, né? O cara eu tenho que tá, aproveitar esse esse ano eu vou pico. emagrecer. É. É, eu preciso aproveitar. Então, eu percebi que isso ajudou. Porque às vezes a pessoa saía do consultório e já ia pro mercado, porque ela estava motivada, ela acabou de ouvir coisas. Uhum. Ela acabou de entender, ela teve insights, ela teve, sabe? Então eu percebi que eu não podia deixar isso passar. Só que pra eu fazer o cardápio na hora, eu preciso ser especialista em alguma coisa. Entende? E aí uma coisa Entendi. começou a conflitar com a outra. Eu falei, não, eu preciso de um nicho. Eu preciso atender pessoas que vão ter problemas parecidos, que vão, enfim. Foi Que muito bom pra mim, legal. assim. Eu Aí percebi você fez que uma deu um. pós. Aí eu fiz. Na verdade, eu saí da faculdade e já fui pra uma pós, que chama Certo. nutrição funcional, que é ver o alimento além da caloria, assim, sabe? Eu aprofundei muitas coisas que eu não tinha visto na faculdade. Eu creio que por falta de tempo mesmo, dos professores, de passar tudo isso. Mas, assim, não sei se eu posso falar isso pro Brasil no Instagram, mas eu aprendi muito mais na pós. Coisas que eu usei na prática. É importante falar. É. O pessoal Aprendi muito saber que é mais. importante até fazer, né? Quando eu comecei essa Uma pós, pós. Fábio, eu ficava me perguntando como as pessoas que não fizeram pós conseguiam atender. Porque foi muito conteúdo que você não tinha visto. Muito, E que era muito muito. importante. A gente tinha 20 horas de aula por mês, né? Que daí era no final de semana, das 8 às 6, sábado e domingo. E Aham. ainda assim, não dava tempo, às vezes, do professor terminar o assunto. Aí a gente viu coisas muito específicas. Por exemplo, qual é a enzima que faz parte de todo um... coisas bem específicas, assim. Entendi. Mas abriu os meus olhos. Porque os nutrientes, eles não nutrem só a gente em relação à fome. Mas os nutrientes servem para as nossas células também, né? Então, eu senti que eu aprofundei mais na faculdade, que abriu os meus olhos para coisas que eu não percebia antes, assim. Foi muito importante. Essa pós durou 24 meses, 2 anos. Ah, bem extenso. E aí teve o TCC também, igual a faculdade. Mas foi muito bom, muito bom. Legal. Gostei muito. É E algo que você aí, recomenda. com certeza. A Fazer uma VP, que pós. é como se fosse um instituto assim, da nutrição, né? Aham. Tudo que eles fazem é maravilhoso. Assim. Eles têm uma pós em nutrição esportiva, eles têm uma pós em fitoterapia, tem várias, assim, em materno-infantil. Eles têm pós praticamente em tudo que eu falei que existe de nicho, Aham. assim, sabe? Eles são Então, especializados em nutrição. exato. Eu penso Legal. até em fazer outras, assim. O Japa que fala, chega de estudar, você precisa trabalhar. Eu gosto. Eu gosto. Depois que eu descobri qual que era a pessoa que eu gostava de atender, porque assim, pra ficar mais Aham. fácil, Fábio, eu criei uma pessoa hipotética na minha cabeça. Entendi. Essa pessoa, sei lá, é a dona Ana, ela tem tantos anos, ela sofre com isso, ela tem uma autoestima baixa, ela não gosta de usar as roupas dela, ela parou de se cuidar. Esse é meu público. É isso que eu Entendi. gosto. Que eles Então foi falam no mais marketing fácil. da persona, né? Você criou uma Exato. A persona minha e... persona. Isso mudou o Entendi. meu jeito de atender. Mudou tudo pra mim. Foi Que muito bom. legal. Se eu tivesse essa Que... informação recém-formada, talvez eu não passasse tanto perrengue. Então, já Que eu só fica a descobri dica então, né? depois. Já para O o marketing é bem pessoal. importante. Se você pensa em ser autônomo, eu acho que em todas as áreas, né? É importante a gente saber um pouquinho também. Entra dentro daquela gestão, né? No geral, Sim, assim. Você com certeza. aprender a gerir o seu negócio, a empreender, a É, lidar com gente. Cara, é, infelizmente, nenhum curso até agora que a gente conversou não eu oferece isso, imagino. Eu né? imagino. A própria É bem escola, complicado. né? Na realidade, já É, poderia a raiz é começar a mais falar um funda, né? pouco sobre. É, com O brasileiro certeza. não sabe gastar dinheiro. A gente entraria em outro assunto completamente extenso. É outra live, Mas é outro real, e eu tema. percebi isso, assim. Eu percebi a importância de gestão, de olhar para mim como uma empresa, mesmo que eu não tenha um Uhum, CNPJ aberto, com alguns anos de profissão, sabe? E se eu tivesse percebido isso antes, talvez eu teria evitado alguns desgastes, digamos as assim, dores de cabeça. dores de cabeça. Legal. Mas depois dessa pós, Fábio, eu não sei se você continua falando disso, mas depois dessa pós, daí eu fiz a pós em comportamento. Na verdade, é tipo um coaching, mas é bem voltado para nutrição, assim. Porque eu entendi que existe uma lacuna entre a pessoa saber o que fazer e ela conseguir fazer.
E aí Certo. eu fui atrás de algo que poderia diminuir essa lacuna, que é o comportamento, né? Então hoje a sua atuação ela vai muito além de montar o cardápio, né? Vai, É com também certeza. trabalhar o comportamento. Com certeza. Que É legal. entender, né? Quais são os gatilhos para você comer. Nutricionista tem um pouco de psicólogo, então, também. Então, tem e não tem, na verdade, né? Porque a gente não tem a formação, é muito diferente. Sim. Mas eu diria, Fábio, aliás, ao invés de ter um pouco de psicólogo, eu diria que a gente precisa ter muita empatia. A gente precisa Uhum. muito se colocar no lugar da outra pessoa. Entende? E uma coisa preciosa, assim, que eu aprendi nesses anos de profissão é que nem todas as pessoas gostam de ser tratadas da mesma forma. Então, eu precisei buscar também um pouco de perfis. Quais são os perfis comportamentais das pessoas? Porque tem gente que ama que eu mando mensagem perguntando se tá tudo bem. Tem gente que odeia. Tem gente que se sente Tem pressionado daí, gente, né? exato, tem gente que gosta de receita extra, de material extra, tem gente que odeia. Então, eu achava que eu devia tratar os meus clientes, os meus pacientes do jeito que eu gostaria de ser tratada. Mas Entendi. depois caiu a ficha de que nem todos são como eu. Eu sou sistemática. Se pedir pra eu pesar a comida, eu vou pesar. Mas nem todas as Aham. pessoas são assim. Então, entender um pouco sobre pessoas mesmo me ajudou muito nessa parte. De saber o que fazer, de ter essa fidelização. Porque se a pessoa gostou do jeito que ela foi tratada, ela vai voltar. Às vezes ela me achou muito boa, mas ela não gostou do jeito que eu tratei ela, ela não vai voltar. É Então, vai muito. além. O prestador de serviço é muito relacional, né? Tem muito a ver com confiança, né? Com Gostou, certeza. tá com você. Não E é por isso gostou. que eu, particularmente, não tenho medo de concorrência. Eu acredito que Uhum. algumas pessoas vão se identificar comigo, algumas pessoas não vão. E que bom que tem outras nutricionistas para que eles possam se cuidar, para que eles Sim, possam ter uma vida saudável, né? Eu acho que é pensar no bem-estar do paciente, não só, tem que ser comigo. Não, tem inclusive, que ser o comigo. Japa, eu já encaminhei. Já encaminhei, já passei para Você amigas já minhas viu que também. vai ter que ser. Eu falei, não, é mais fácil essa pessoa falar. Eu falei, pode ir nessa pessoa que eu confio nessa pessoa, eu gosto dessa pessoa. Entendi. É porque daí Melhorou, vamos lá. cobra, dá bronca, aí não é pessoal, né? Lógico. Não, e era 8h80, né? Ou ele não tava nem aí, ou era 10 horas da noite, a gente tava deitado na cama e falava assim, então, amanhã eu queria comer tal coisa. O que você acha se eu... Eu falei, amor, agora não. Agora não. Esse Christian é uma figura. Aí eu encaminhei. Ué. Já aconteceu de chegar paciente e eu ver que não é a minha persona e falar, olha, eu vou te encaminhar pra uma amiga, eu acho que você vai se identificar mais com ela, Ah, enfim. que legal. Bacana. Aí me Legal a deixa sua feliz postura. também. Sim, você Porque tá mais preocupada eu. em dar um resultado É. pra pessoa, né? E outra, Porque. Fábio, quer dizer que eu não preciso agradar todo mundo, sabe? Uhum, Tudo sim. bem, tem gente que vai gostar, tem gente que não. E tem gente que vai gostar da outra. E tudo bem, Ótimo, né? Tem espaço pra todo ótimo. mundo. Exato, que bom. É... Bom, eu sempre pergunto como que é o dia a dia também, assim, como que é um Tá. pouco do seu cotidiano, como que atuar nesta área que você escolheu, assim. Dá um minutinho. Tá tudo bem aí? Vai lá, vai lá. Ela tá com saudade? A gente tá acabando, tá bom? Já, Tá já bom, tá filha? encerrando. Vem cá dar um oi pras pessoas. Um oizinho, um cheirinho. Fala, oi, pessoal! Oi! Gente! Ô, tio, filho, parece o papai, É, mas é o tio. parente, ó. Oi! Tá bom, tá bom. É o dia a dia, né? Se me perguntado. Isso, como que é mais ou menos assim a sua rotina? Como que é a rotina da Nutri? Antes eu trabalhava o dia todo, né, na clínica. Depois que a Naomi nasceu, por ser autônoma, a gente tem um pouco dessa flexibilidade de horário, né? Eu trabalho só à Uhum. tarde, mas se precisa, eu trabalho até mais tarde, porque a demanda é maior. A maioria das pessoas trabalha até 6, então o horário que elas Ah, é têm verdade. para coisas É extras depois, é, né? é depois. E horário de almoço eu consigo atender também, então eu não vi muito prejuízo, assim, em deixar de atender de manhã. Mas um dos grandes desafios que eu tive em relação ao dia a dia é estabelecer horários e me organizar. Porque hoje eu tenho um dia da semana específico que eu vou para a clínica, mas eu não atendo. Eu faço post, eu mando mensagem para paciente, eu procuro receita nova, enfim, eu estudo. É um dia meio que de trabalho interno, digamos assim. Uhum.
E eu percebi que me ajudou muito, porque teve uma fase que eu não tinha esse dia, essa tarde, no caso. E aí eu acabava tendo que trabalhar em casa muito, assim. Já teve dia de eu ficar até 10, 11 horas da noite, porque a pessoa tava esperando o cardápio e eu precisava entregar, sabe? Ou eu queria fazer um post diferente, eu queria programar alguma coisa e acabava que eu não fazia porque eu não tinha tempo. Então esse dia de gestão é muito importante, percebi. Mas o dia a dia no geral é assim, eu vou pra clínica, passo o dia lá atendendo e eu evito trazer coisas pra casa. Às Hum, vezes não dá. Mas eu demorei um pouco para entender também o tempo que eu levo para atender. Essa questão comportamental exige algumas coisas extras, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, a minha consulta durava 2 horas, 2 horas e 15. caramba. Então, e eu avisava, porque e tinha paciente que amava, tinha paciente que ficava assim, meu Deus, ai, será que não vai Já é acabar, horário, sabe? horário. É. Então, pela experiência, a gente consegue agilizar algumas coisas, assim. Eu percebi que é Uhum. importante eu saber, de verdade. Mas aí eu consegui definir isso, assim, quanto tempo eu vou colocar para cada consulta, que hora que eu coloco o intervalo, isso é muito livre. Então, por exemplo, se Entendi. eu vou fazer uma viagem, ou se eu quero, a Naomi tem médico algum dia, eu simplesmente fecho a agenda, né? Óbvio, quem não trabalha não recebe. Aí Mas, o Japa fica louco. olha, mas a gente tem essa possibilidade, assim. Eu consigo, Sim, é um pouco mais flexível. Eu consigo por ser treinar em autônomo, horários mais tranquilos, por exemplo. É mais fácil, né? Só que também tem um lado ruim, né, Fábio, dessa questão. Porque, por exemplo, quando eu engravidei, eu precisei de 30 dias de licença. Porque o começo foi uma gestão um pouco de risco, assim. E a médica me entregou o atestado e eu não tinha pra quem entregar. né? Entregou pra você mesmo e é É. isso aí, né? E isso complicou um pouco. É a parte complicada de ser autônoma no Sim. geral, né? Mas meu dia a dia é esse. Eu me programo em casa, preparo coisas para eu levar para comer, é importante, né? Preparo materiais. Normalmente eu preparo a consulta, eu já deixo algumas orientações impressas, preparo um cafezinho, pego uma água. Então é isso. E aí os pacientes vão chegando, finalizo uma consulta, começo outra. Às vezes eu deixo um intervalinho para eu comer, para eu me organizar. Às vezes, quando tá mais corrido, eu vou direto. Então, o dia a dia é praticamente esse. Da casa para clínica e tem É esse mais dia interno. atendimentos, né? É mais Então você tem atendimentos. 4 dias atendendo e um Exato. dia E um dia de gestão, interno. digamos assim. Que antes eu conseguia fazer no sábado, de manhã. Eu fazia no sábado tranquilamente. Mas agora com a neném é um pouco mais complicado. Então eu Ah, acabei sim. deixando no sábado. O sábado eu atendo a pessoa que não consegue ir durante a semana de jeito nenhum. Um caso excepcional. Exato. Legal. E a gente já caminhando para encerrar, Uhum. quais são as aptidões então que você acha assim que são essenciais para quem quer fazer, para quem está Tá. pensando na nutrição e tal? Eu acho que a primeira de todas é ter um bom relacionamento com pessoas, né? Porque em qualquer uma das áreas, mesmo que não diretamente, você vai se relacionar com pessoas. Uhum. Então, eu acho que, como qualquer área da saúde, é muito importante a pessoa gostar de estudar. Porque a gente não vai parar. Eu Ah, sei isso que que, eu ia te perguntar. é, eu sei que muitas É, é, profissões têm isso também, né? sim, sim. Mas a nutrição, ela muda muito, né? Coisas novas vão aparecendo. Tem que ser uma pessoa que É, gosta de estudar, né? tem. Por exemplo, o Covid é algo que me desafiou. Eu precisei estudar de Então, novo, estudar a totalmente vacina, eu novo. precisei estudar como o vírus afeta, quais nutrientes talvez sejam legais pra gente usar no pós-Covid. É um exemplo, assim, né? Que é uma Sim, coisa que é nova e que eu precisei estudar de novo. De novo, não, estudar. conhecer, né? Exato. É a área da saúde, é Ah, assim. Às vezes sai um estudo novo, falando algo diferente do que a gente acreditava, então eu preciso estudar, eu preciso estar ligada, eu preciso entender, assim, que eu não vou parar de estudar. Não tem sim. jeito. Porque às vezes uma coisa que era boa antes, você receitava, já Né? hoje Alguns anos talvez. atrás, criança tomava Coca-Cola. Não sei se você sabe disso, mas a Coca-Cola surgiu como um medicamento. Uhum. Então mudou, tá vendo? Não é mais a mesma coisa. Antigamente não tinha problema a criança comer açúcar. Hoje a orientação é depois dos 2 anos. Então muda. A gente descobre coisas novas. Não é que o nosso Sim. corpo muda, mas coisas novas Sim. são descobertas e a gente precisa estar ligado. E tem que estar o tempo inteiro estudando. Exato. Então, se relacionar bem com pessoas, né? Uhum. Gostar de estudar
E para a parte clínica, gostar de gestão. Se Se especializar você, nisso, né? exato. Se você vai trabalhar em algum lugar que você é contratado, nem tanto. Mas a clínica, você não é só nutricionista, você é um empreendedor também. Porque você tem que saber. Você tem que estar ligado em custo, você tem que estar ligado em energia, em internet. Eu sirvo um café, eu tenho que estar ligado no café, entendeu? É, Então, precisa. Precisa. legal. É, e por último, que dicas que você daria para quem está pensando em cursar? Como que Uhum. está o mercado de trabalho? O que que você acha? Tem espaço? O Eu que acho que que você tem espaço, Fábio. recomenda? Eu recomendo, recomendo. Eu acho que tem espaço, sim. Até porque quando a gente fala de se relacionar com pessoas, existem perfis e perfis, né? E é isso que eu falei. Uhum, Cada um vai se identificar com alguém. Então, eu acho que tem espaço. Ainda mais se você gosta do que você faz. É igual a medicina, né? Não dá pra você fazer. É que a nutrição também não tem aquela visão de retorno financeiro. Mas não dá pra você fazer algo que você não gosta. Se for algo que uhum. você não gosta, mesmo que o mercado tenha muita oportunidade, é muito difícil de crescer, né? É muito difícil de você investir o seu tempo nisso. Então, eu Verdade. acho que tem espaço, sim. E a nutrição, igual você descobriu hoje, ela é muito ampla, né? É verdade. Então, existem outras áreas também que você pode participar. Mas o que a dica mais valiosa que eu daria, assim, que eu acho que é o que a maioria dos profissionais fala, é você acompanhar alguém que trabalha nisso. A gente fala muito de estágio remunerado, mas mesmo que não seja um estágio. Por exemplo, eu sempre me deixo à disposição e eu me coloco mais uma vez aqui à disposição se alguém tem Legal. curiosidade, se alguém quiser. Eu só não posso colocar a pessoa junto com o paciente para o paciente não se sentir desconfortável. Mas Ah, nesse, sim. mas nesse dia de gestão interna, por exemplo. Ai, Li, eu queria passar a tarde com você, me explica como funciona. Eu sou super aberta, assim. Se a pessoa precisar, conta comigo. Mas eu acho que é ter contato com alguém, mas não só conversar. Se essa pessoa te der abertura, se você tiver essa oportunidade, mesmo que for de graça, entendeu? Vai, Uhum. faz. E se é na área clínica, a partir do momento que você aprende o que eu fazia, que fez muita diferença pra mim, aprendi a atender, né? Peguei lá o papelzinho da faculdade, o que eu pergunto, como que eu O pergunto. roteiro. Eu treinava com todo mundo. Com a minha mãe, com o meu pai. Medida também que a gente faz, eu treinava em casa. Treinava com todo mundo. Chamava as amigas, fazia, ai, deixa eu medir, vamos ver quanto que está de gordura, vamos ver como é que tá. Então, porque é prática, né, Fábio? Tem coisas que Sim, a gente fica sim. bom praticando. Então, eu já consultei a minha mãe umas milhares de vezes, assim. É a sua cobaia. É a minha cobaia. Ela foge de mim hoje em dia, ela fala que eu tenho diabo pra testar. Tadinho. Mas tudo que você aprender, mesmo que não seja no âmbito profissional, é você treinar. É muito Uhum. importante. É treinar as perguntas, treinar, montar cardápio para você já ir conhecendo os alimentos. Porque hoje eu sei mais ou menos quanto tem de carboidrato, quanto tem. Eu não perco mais tanto tempo calculando isso, sabe? Tem coisas Uhum. que eu Sim, já pela entendo prática, né? como funciona. Exato. E se você, quanto antes você adquire essa prática, porque assim, Fábio, a gente não pode. Quando você está na faculdade, você não pode cobrar para atender, né? Porque você está aprendendo. Uhum. Mas você pode chegar Sim. num familiar seu, falar, você quer melhorar a sua alimentação? Senta aqui, vamos conversar. Quais são as suas dificuldades? Já entendeu que as pessoas têm de dificuldade para você conseguir solucionar o problema. Então, esse treino, assim, é muito importante. Eu acho que é a dica que eu daria, treinar. Legal. Li, valeu pelo seu tempo, valeu Imagina, eu pela amei. disponibilidade. Foi muito legal, pô, já aprendi um monte de coisa. Ah, eu gostei muito. Eu, pô, Precisando, eu estamos aí. não tinha a menor ideia. Mas que legal, acho que já abre muito, assim, muitas oportunidades e expande muito a mente do pessoal que pensa em fazer o curso, né? Sim, com É, certeza. porque tem muita coisa. Eu Tem. realmente não tinha a menor ideia que dava para trabalhar em tanta coisa. E aí você falou de uma área que é relativamente nova, que trabalha em restaurantes também, Sim. né? Mas que legal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigada pela oportunidade, né, por me convidar. Eu fico muito honrada, muito feliz, porque é um certo reconhecimento, né? A gente sabe que está no caminho certo. Então, muito Sim. obrigada. Eu falei, né, que eu sempre vou buscar procurar sempre as pessoas que eu considero bem-sucedidas, o que Sim, significa não necessariamente que estão milionárias, mas sim, que são felizes no exatamente. que elas fazem. Isso para É. mim é ser bem-sucedido, E eu né? sou muito feliz, graças a Deus. Então, é justamente uma das coisas porque eu te chamei, né? Você é Uhum. minha amiga, eu te conheço e sei que Sim, você é realizada na sua profissão.
E é isso que eu tenho buscado. Pessoas que são felizes, que podem falar realmente não desse aspecto. Ah, nossa, tô bombando Sim. né? Deus abençoe todos vocês que eu entrevistei Sim, aí. Vocês, né? amém. Meu Deus. Aí vocês me convidam pro churrasco, pro Com certeza. churrasco fitness. Mas é isso. Obrigado, viu? Obrigadão, Obrigado mais uma Fábio. vez. E valeu pela disponibilidade, pessoal que tiver dúvidas, né? Eu sempre deixo Com gravado, vou certeza. deixar esse aqui gravado, vou subir pro Perfeito. YouTube também, tá? Valeu, beijo pra vocês. Compartilharemos. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.